A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Quero falar hoje sobre pessoas que Deus não usa mais. Tem muitas pessoas que já foram muito usadas por Deus num passado recente e hoje Deus não usa mais. Muita gente que profetizou, muita gente que teve dom de visão, dom de revelação e hoje Deus não usa mais. Por que, pastor, Deus não usa mais essas pessoas? O dom não é irrevogável, Deus quando dá um dom não tira mais, é verdade. Deus quando dá um dom não pede de volta, tá? A maior prova disso é o próprio Satanás. Satanás caiu, mas não perdeu os poderes dele. Satanás tem muito poder, tá? Se Deus tirasse o poder de quem se desvia, de quem sai, o diabo não teria tanto poder, né? E o que acontece com pessoas que muitas vezes foram tão bênção, tão vasos de Deus, tão usados e hoje não são usadas mais? Alguns fatores podem acontecer. Pode ser que essa pessoa Deus não queira mais usar, usou por determinado momento. Pode ser que a pessoa não queira mais dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A pessoa às vezes, a palavra de Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, o profeta tem o maior domínio. Então, muitas vezes as pessoas se chateam porque você ser usado por Deus, você é alvo tanto no mundo espiritual como no mundo mesmo. A inveja de irmãos, muitas vezes você não agrada porque você tem que falar a verdade. Então, há perseguição para quem é usado por Deus. Mas tem um fator também muito importante, que é o que eu quero frisar aqui. É o fator do poço entulhado. Você vai compreender melhor se você ler Gênesis 26. Quando fala do povo filisteu que entulhou os poços que Abraão cavou. O que é entulhar o poço? Por exemplo, tampar a fonte, colocar entulho, e muitas vezes Deus deixa de nos usar por muitos entulhos que vai chegando na nossa vida. Isso eu falo no âmbito espiritual, muita coisa que começa a nos atrapalhar a buscar a Deus, começa a nos desmotivar a buscar a Deus, a roubar o nosso tempo com Deus e entulha essa passagem do Espírito para nós. Você vai ver que no livro de João 4, o Senhor Jesus vai dizer o quê? Aquele que ouvir a minha palavra, farei nele uma fonte a jorrar para a vida. Mas uma fonte que jorra para a vida, se você entulhar ela, ela para de jorrar. Então, muitas vezes, pessoas deixam de ser usadas por Deus por causa de entulho no âmbito espiritual, no âmbito da vida. Às vezes a pessoa orava bastante, mas arrumou um emprego, agora não pode mais orar. E às vezes não é nem maldade do profeta. Às vezes é as coisas da vida mesmo que vai ocorrendo, vai roubando o tempo dele. Não é que ele é um mal porque agora ele não ora mais. Às vezes ele está num trabalho mais pesado, vive mais cansado. Às vezes a irmã teve filhos e agora tem que cuidar mais dos filhos. Às vezes casou, agora tem que cuidar mais do casamento. E não tem aquele tempo todo que tinha de estar na presença de Deus, de estar jejuando, de estar orando. E hoje o tempo é escasso. É pecado, pastor, isso? Não, não é pecado. Deus, ele nos compreende e sabe tudo o que passamos. E, em primeiro lugar, não é o dom, em primeiro lugar é a família. Então, muitas vezes aconteceu de, quando a pessoa era solteira, tinha mais tempo para estar em vigílias, tinha mais tempo para estar em círculos de oração, em orar mais. Às vezes estava parado, desempregado, tinha mais tempo para estar dentro. Quanto mais você busca, mais você é cheio de Deus. Mas às vezes acontecem fatores em nossa vida que atrapalha a gente estar com essa conexão mais forte com Deus
e, obviamente, atrapalha também a gente ser usados por Deus. Então, não é de fato pecado. Agora também tem o entulho na nossa vida de, às vezes, rede social. A gente não tinha tanto acesso à rede social, hoje nós temos muito acesso. Tem gente que antes passava 2 horas orando, hoje passa 2 horas no WhatsApp, olhando status, passa 2 horas postando bobagem no Facebook, ou postando coisa, em vez de estar em conexão com Deus, em vez de estar orando, buscando a palavra de Deus, para aí ter uma vazão maior do Espírito Santo na vida dela. E aí é óbvio que se você não tem essa conexão tão forte, acaba às vezes sendo usado menos por Deus, tá? Mas a gente pode desentulhar os nossos poços, a gente pode sim encontrar mais tempo. Tem uma passagem no Apocalipse do Senhor Jesus dizendo para a igreja de Éfeso, dizendo assim: lembra-te de onde caístes, né? E volta às primeiras obras. Então, na medida do possível, não falo de quem casou, que está cuidando da sua vida, ou de quem está trabalhando agora, não tem mais tempo. Mas eu falo de pessoas, às vezes, que deixaram de buscar o Senhor Jesus por causa de coisas da vida, às vezes de pecado, às vezes deslize. Eu conheci uma senhora que ela era muito usada por Deus, tinha muitos dons espirituais, mas muito mesmo. E aí começou a assistir novela, e já parou de ir para os cultos, já não orava tanto, poço entulhado. Deus parou de usar. Não que Deus arrancou o dom, Deus parou de usar porque o poço estava entulhado. Mas no momento que a pessoa decide desentulhar, voltar às primeiras obras, voltar a buscar a Deus, o dom volta e você volta a ser usado por Deus, tá? Eu queria que você deixasse aí o seu comentário a respeito desse assunto. Você já foi muito usado por Deus e hoje não é mais? Gostaria de voltar? Qual a estratégia para você voltar a ser usado por Deus? Porque Deus está sempre de braços abertos. Deixa aí seu comentário, dá like, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe sua vida.